Olá, pessoal. Meu nome é Carlos Alberto, faço o curso de análises clínicas e nós vamos estar apresentando o projeto integrador com o tema de zoonoses. E nas zoonoses, como são vários segmentos, eu vou falar um pouco para vocês da raiva. A raiva, você sabe como é que pega a doença da raiva? Não? Tá, vou explicar um pouco para vocês como é que se pega a doença da raiva. A raiva é um vírus letal. Ela é transmitida pelo morcego. E esse morcego, quando ele morde o animal, a sua saliva entra em contato com o animal que foi mordido. E com isso, esse animal que foi mordido, ele vai ser infectado. E se for um animal doméstico, uma vez ele em contato com esse animal, uma vez o animal infectado, ele pode transmitir essa doença da raiva para o ser humano, para o seu dono que está lá em casa. Então, em pouco tempo, em torno de 3, 4, 5 dias já se manifesta, uma semana manifesta os sintomas, né? Passa a ter medo da luz, do som e da água. Ela não suporta ver isso, ela enlouquece, né? Tem crise de vômito e fica salivando, agressiva, querendo morder. A eliminação do vírus pela saliva inicia-se de 2 a 5 dias antes dos sinais clínicos, podendo o animal vir a óbito de 5 a 7 dias. E depois dos sintomas, a duração da doença no homem é de 4 a 10 dias, no cão de 3 a 7 dias, em herbívoros de 3 a 5 dias, e em animais silvestres é uma variação aí de 5 a 10 dias. Os sinais clínicos em humanos é considerado no primeiro estágio a dor de cabeça, febre, náuseas, fadiga, a anorexia e coceira no local. Esse aí é o primeiro estágio. Os sinais clínicos em humano no segundo estágio seria comportamentos bizarros, que nesse caso agressividade, insônia, fotofobia, hidrofobia, que é o medo da água, hipersaliva, salivação excessiva. Nós temos a paralisia, coma e, por último, a morte. Então, se você dá uma olhada nesses sinais aí, principalmente os sinais de agressividade, a pessoa fica mais agressiva porque afeta um pouco a questão do sistema nervoso central da pessoa. Então, vem a parte da insônia, a pessoa fica não consegue dormir direito. Então, vem a outra parte da fotofobia, que é o medo da claridade. Nós temos também a questão aí da hidrofobia, que é o medo da água que a pessoa vai ter, o medo da água, e como disse anteriormente, a hipersalivação. A pessoa vai estar salivando direto. E vem a paralisia. Os músculos vão se contrair, você vai ter uma paralisia ali, e depois vem o coma e a morte. Os sinais clínicos em animais, a parte furiosa, ela vai de 2 a 4 dias e causa uma irritabilidade no animal, uma excitação no animal, uma insônia, latidos frequentes e agressividade. Então, com isso, você pode ver que esses sinais são bem claros. Eles são bem claros, eles por coisa, para você poder estar olhando e observando nos animais, que esses sinais são claros, então você já tem que estar num alerta, porque essa doença ela é muito rápida, E quando chega a parte paralítica da doença, que também justamente nesse período de 2 a 4 dias, a paralisia dos músculos, a mandíbula do cachorro, ela começa a travar a mandíbula dele, ele fica também com salivação, ele tem latido bitonal, depressão, convulsão e coma e morte. O mesmo processo também que vai levar do ser humano.
E nós temos o controle da doença. Como é que se dá esse controle da doença? O controle da doença em animais é a campanha de vacinação contra a raiva, o controle da população desses animais. Nós temos também a apreensão e a eutanásia de animais doentes, porque uma vez eles infectados e apresentando esses sinais clínicos aí, a gente não vai ter como combater, como reverter esse quadro. E nós temos o controle também da natalidade. E nós temos o registro, o resgate, a adoção. São fatores aí que a gente pode estar fazendo para poder fazer um controle desses animais, um controle dessa doença. O tratamento da doença desses animais, praticamente vamos colocar assim, que não há um tratamento. E a doença, ela é invariavelmente fatal uma vez iniciado os sinais clínicos. Então você pode ver que esses sinais clínicos aí apresentou, já era, esses sinais clínicos aí. Não tem mais para onde recorrer. Apresentou sinais, ele vai chegar naquela parte de travamento dos músculos, coma e eventual morte. Vamos falar aqui das espécies. Agora na parte laboratorial. Toda essa parte laboratorial aí, nós vamos falar um pouco dessas espécies aí. Vamos por espécies. No caso do ser humano, o material para ser coletado, já para poder ter o diagnóstico, para ver se foi a raiva mesmo, tal, todo aquele procedimento. O material coletado é o cérebro e o cerebelo. E já no cão e no gato, o corno de Hammond, no bovino, o cerebelo, corno de Hammond e a medula. No equino, a gente vai ter o cerebelo, corno de Hammond e medula. Já no ovino, no caprino e no suíno, nós vamos ter aí o cerebelo e o cérebro. Tá? E no caso dos animais silvestres e morcegos, nós temos aí, nesse caso, é enviado o animal inteiro para identificação, que é cerebelo, cérebro e medula. Isso aí é a parte laboratorial, viu? Então, pessoal, vamos ficar atento aí a essas coisas, porque no Brasil já teve, assim, casos em seres humanos, teve 2 casos de pessoas que conseguiram se recuperar dessa doença. Mas, pela estatística aí, cara, isso assim, uma raridade. Então, geralmente, na maioria dos casos, praticamente 99% dos casos aí é óbito. Não tem para onde correr. Apresentou os sintomas clínicos, não tem reversão. É óbito mesmo. Viu? Então, vamos ficar atentos aí à questão dos morcegos, para quem mora em zona de mata, tá um pouco mais atento com os cuidados com os animais. Os animais têm que dormir em locais mais fechados, um pouco mais fechado, para que não venha os morcegos transmitir essa doença para os animais e futuramente que a gente não quer que isso aconteça, né? Que é passar para o ser humano. Mas é assim, vamos ter todos esses cuidados e observar essas questões aí. E quem tem animal doméstico em casa, também ter todo o cuidado na higiene do animal, tudo, porque essa doença, ela é fatal. Bom, pessoal, agora nós vamos falar um pouco da leishmaniose, uma doença infecciosa, zoonótica, não contagiosa. A transmissão vetorial pode apresentar diferentes formas clínicas, certo? E alguns relatos dos padres missionários e pesquisadores viajantes por volta do século XIX, que na região da Amazônia eles observaram indivíduos com feridas ulcerosas, aquelas feridas que têm aquelas bordas mais um pouco elevadas, e nos braços e nas pernas relacionados a picadas de insetos. E, por consequência, lesões destrutivas na boca e no nariz. Mas essa leishmaniose, o que é isso? Ela é uma doença
que as principais espécies no Brasil, que é a Leishmania, nós temos a Leishmania amazonensis, nós temos também a Leishmania guianesis e nós temos a Leishmania brasiliensis. Essas são as que mais se encontram por aqui. E como vocês estão vendo na imagem aí, o mosquito do gênero Culex, ele é o pernilongo doméstico. E esse pernilongo você encontra muito nas casas. Ele é um dos transmissores também. Tem também o mosquito prego. E também nós temos aquele famoso mosquito palha, que esse mosquito geralmente ele é um dos que mais causam essa doença. E ele que é o vetor da leishmaniose. O mosquito prego é o famoso que a gente chama ele de, o nome mais científico dele é Anopheles clusis, viu? Esse é o nome científico dele. O vetorial, os insetos, o flebotomíneos, que é do gênero da Lutisomia, a Lutisomia whitemani, e nós temos também a Lutisomia intermédia, nós temos a Lutisomia umbratilis, que é cada nome esquisito, né? Mas é o que a gente tem aí, alguns dos nomes científicos deles aí. Nós temos também a Lutisomia eucomei, temos a Lutisomia flaviscutilata e também nós temos a Lutisomia mignoi. Na epidemiologia, o que acontece? Essa doença, ela ataca geralmente, aí já foi registrado esse caso aí já em mais de 88 países, aí já foi registrado essa doença, nas Américas, na Europa, na África, na Ásia, e ela comete cerca de 1 a 1,5 milhão de casos por ano, e ocorre em ambos os sexos, né? E todas as faixas etárias, maiores de 10 anos até 90% dos casos, em crianças maiores de 10 anos. E no sexo masculino, 74%. E é uma doença também que pode dizer assim, que os aspectos dela, ela acomete a pele e as mucosas. Então, causa feridas com aquela borda mais inchada um pouco. Então, isso causa nesse caso, uma susceptibilidade universal. O período de incubação dela, para você imaginar aí, ela leva no homem aí de 2 a 3 meses, em média, né? De 2 a 3 meses. E 2 semanas a 2 anos. Então, é uma doença assim que ela tem um período incubatório aí meio que prolongado, diferente de algumas outras doenças aí que a gente já citou no vídeo anterior. E os reservatórios dela, nesse caso os vetores, né? Nós temos aí, como vocês estão vendo no vídeo aí, nós temos aí o gambá, nós temos o tamanduá, nós temos o tatu. Então nós temos também aí, são vários animais aí que vocês estão vendo aí. Nós temos aí os animais silvestres, temos os roedores. Então, é uma doença que ela, tipo assim, ela não escolhe, cara. Não escolhe. Então, ela afeta ali e com isso transmite para a gente também, porque no ciclo dela, o animal, o inseto está infectado. Aí, infecta, às vezes, até mesmo um animal doméstico. Dali, aquele animal que já está infectado, outro mosquito chega lá, vai se alimentar dele, infecta a gente também, porque vai vir para a gente, vai acabar nos infectando, então fica esse ciclo praticamente. E a doença dela é uma infecção inaparente. Ela é linfonodal, cutânea. A linfonodal, tem a linfonodal, nós temos a cutânea, que nesse caso ela é única ou múltipla. Aí nós temos algumas mais raras, que ela afeta, no caso, a face, afeta o tronco. Nós temos também a recessiva e difusa,
que causam uma incapacidade do organismo de reagir. Então ela fica ali trabalhando e vai crescendo e vai crescendo. Como vocês vão acompanhar no vídeo aí, que algumas dessas aí que a gente classificou aqui como a leishmaniose cutânea, a leishmaniose de mucosa, nós temos a leishmaniose disseminada e a leishmaniose cutâneo difusa. Bom, e algumas das medidas preventivas que a gente pode estar tomando, nesse caso, seria a manutenção dos animais domésticos e áreas de potenciais transmissões, faixa de segurança de 400 a 500 metros entre as residências e a mata, porque hoje em dia as pessoas, como está havendo muito desmatamento, então quando você desmata o habitat do mosquito, ele acaba o quê? Ele acaba procurando outro habitat. E com isso vai acabar invadindo a sua casa e trazendo várias doenças para você aí. Outras medidas que a gente pode estar tendo também é o manejo ambiental. A poda das árvores, destino adequado do lixo orgânico, a limpeza periódica das fezes dos abrigos e dos animais domésticos. Então, isso são algumas das medidas de prevenção que a gente pode ter para poder estar combatendo essa doença aí. O tratamento que a gente pode ter a respeito aí para poder estar combatendo essa doença aí é um antimonial pentavalente. Esse é o medicamento, não tem? Que nesse caso é o N-metilglucamina, que foi recomendado pela Organização Mundial da Saúde aí para estar tratando esses pacientes de leishmaniose cutânea com doses de 20 miligramas mais ou menos por dia, não tem? Esse medicamento, o Glucantime, esse é o nome do medicamento que você pode estar adquirindo aí, estar tomando esse medicamento aí para estar combatendo, no caso, essa leishmaniose cutânea. Bom, gente, e isso daí é mais ou menos o que a gente tinha para apresentar para vocês aí, viu? Para a gente poder vocês estão podendo se inteirar desses assuntos aí, se inteirar dessas zoonoses, porque na verdade zoonose não é só a leishmaniose, não é só uma doença de Chagas, não é só a raiva, tem várias outras zoonoses aí que a gente vai estar, agora mesmo aqui, ó, o próximo vídeo que vocês vão estar vendo aí, a colega vai estar passando algumas outras zoonoses para você aí. Então, vamos até o próximo vídeo. Olá pessoas, tudo bem? Eu me chamo Marcele, sou aluna e estudante de análise clínicos. Estou aqui para falar um pouco de toxoplasmose, doença provocada pelo protozoário Toxoplasma gondii, que é transmitida através das fezes dos animais, como o gato, o gado, o cachorro. Esses são os animais transmissores. E o gado, que é um transmissor também, o principal transmissor, que é das fezes dele, que sai os protozoários. Então, é a partir daí desse momento que começa toda a transmissão, que pode ser na enxurrada, de chuva, que vai levando os protozoários. E a transmissão também ocorre através da carne, mal cozida, mal assada, através da água contaminada, através das frutas, verduras que não são lavadas bem. Então, ocorre essa aí a transmissão via oral. Pode haver tratamento e a cura. Há um complexo de medicação, de antibiótico que pode ser tomado e a mulher se cura da toxoplasmose. Porém, o feto ele pode vir já formações. Então, se o feto foi contaminado com a toxoplasma, ele não vai ser curado de uma forma mais fácil como o ser humano. Hoje em dia é muito difícil um ser humano não ter contato com a toxoplasmose. O tratamento dela é feito por antibióticos, tratado durante de 5 a 10 dias, às vezes dura semanas o tratamento dela. Então é muito importante a gente ter esse controle. Então, outra coisa também, é importante para as grávidas. As grávidas vão transmitir essa doença, às vezes elas estão contaminadas e nem sabem. Aí vai fazer o exame
e atestam que estão, porque muitas vezes 90% das pessoas, ela contrai a doença, mas não tem sintomas nenhum, devido à sua imunidade está boa. Agora, tem pessoas que estão com a imunidade baixa e acontece o quê? Elas vão provocar doenças, dor de cabeça, os sintomas delas são bem parecidos com os sintomas de outras doenças também que eu tive pesquisando. Então, são febre, dor de cabeça, dor no corpo. E quando chega a ser mais grave, que ela ocorre pela corrente sanguínea, ela vai danificar o cérebro da pessoa. E através da gestação, por o feto, ela também vai ocorrer deficiência no bebê, o bebê vai nascer doente, com problemas. Então, tudo isso, existe o tratamento, que são as vacinas que você pode fazer e evitar comer as carnes cruas, evitar beber água sem ser fervida ou filtrada, né? Ter uma água de qualidade para você poder ter esse tratamento, lavar bem suas mãos, e a higienização hoje em dia é muito importante, porque às vezes você tem um animal em casa, você não tem capacidade, não tem dinheiro, não tem condições de você levar o seu bichinho para fazer a vacina. Então isso fica meio difícil. De primeiro tinha a campanha que podia ajudar vacinar os seus animais, hoje em dia está mais escasso isso. O governo devia trabalhar mais nisso para ter nossos bichinhos sendo vacinados. E outra coisa, os exames que custa caro fazer um exame desse. Nem todo mundo tem dinheiro para fazer exame. Então isso daí ficaria com o governo, com a saúde, de ter esses exames na hora da mulher fazer um pré-natal, já ter esses exames todos prontos para ela fazer. Já sair de lá sabendo, feitos os exames dela, tudo isso. Isso seria ótimo nos postinhos de saúde, a gente ter esses exames em mão para a gente poder fazer. Muitas grávidas contraem essa doença porque não tem dinheiro para pagar um exame desse. Então isso seria muito importante. Então, gente, esse é o meu assunto sobre toxoplasmose. Eu estudei, aprendi muitas coisas. Eu não imaginava também que eu achava que era só do gato, e hoje em dia não é só do gato que faz a transmissão, né? O que eu pude estudar hoje, eu aprendi muita coisa, porque hoje já vou cuidar melhor da minha água para me tomar, já vou lavar mais meus alimentos para me poder consumi-los. Então tenho certeza que isso vocês também vão gostar e vão aprender junto comigo. Erliquiose. Alguém já ouviu falar nesse nome? Não, mas já ouviu falar em carrapato? Sim, né? Com certeza. Carrapato, doença do cachorro. É uma doença monocítica canina, também conhecida como mancitopeia tropical canina, doença do carrapato ou apenas erliquiose canina, patologia causada pela bactéria gram-negativa. Os sintomas delas causam apatia, falta de apetite, febre, vômito, diarreia, sangramento pelo nariz, gente. É uma doença grave, ofegante, mucosa e às vezes um sinal de anemia, tá? As 3 fases dela são 3 fases agudas dela. Subclínica, crônica e aguda. A transmissão dela ocorre pelo quê? Pela picada do carrapato. O nome carrapato marrom, o comum entre os cães contaminados. E eles transmitem de um cão para o outro cão. Quer dizer, o cão está contaminado de carrapato, aí vem outro cãozinho de lá, que não tem nada, se encosta perto dele e a transmissão acontece naturalmente. O diagnóstico é feito através de histórias de sinais de carrapato. Quer dizer, o diagnóstico deles, só de você saber que ele já está contaminado, cheio de carrapato, você vai saber que ele vai estar doente, ele vai ter febre, ele vai ter empatia, ele vai ter vômito, ele vai ficar fraco, tremedeira, ele não vai ter vontade de comer. Isso a gente vai saber logo que ele já está doente, totalmente entupido de carrapato. Então, o diagnóstico dele é através feito disso aí, vendo os próprios carrapatos nele. Agora, o tratamento é tratamento com antibiótico também. Tem os antibióticos para os cachorros, tem os remédios que é aplicado para ele para cair o carrapato. E também, essa doença também, ela pode ser transmitida para o ser humano, que é através da picada do carrapato, né? Que vai causar
febre no ser humano, vômito, sangramento também pelo nariz, entendeu? Então tudo isso vai causar essas doenças, a pessoa vai ficar fraca, sinal de anemia. Essa contaminação vem acontecendo diretamente. Se a pessoa não tiver um bichinho dentro de casa e não tiver vacinado contra essas doenças, as pragas que existem, fazer a higiene, ter um cachorro também não é só deixar ele viver dentro de casa, tem que cuidar, tem que banhar, tem que fazer a limpeza, a higiene totalmente do cachorro. Então, se você deixa um animal do jeito que você acha que quer, aí ele vai contrair pulgas, carrapatos, aí começa a coceira, ferida, às vezes dá aquelas feridinhas na orelha do cachorro, às vezes está tão contaminado de carrapato que você nem liga. Aí quando você começa a transmitir de repente para você ou picar você, para você ficar doente, aí você vai olhar e vai ver, poxa, meu cachorro está contaminado, está doente, então eu propriamente já me contaminei com essa doença. Então, gente, mais cuidado com a limpeza, com a higiene e vacinar os seus animaizinhos. Procurar um posto de saúde que atenda os animais, fazer a vacinação que tem uma vez no ano, que eu não sei mais nem se está tendo essas vacinas hoje em dia para os cachorros, para cuidar dos próprios dos animais da gente doméstico. Então, gente, é isso. Obrigado a todos. Olá, turma, me chamo Fabiola, sou técnica em análises clínicas e irei falar um pouco sobre a leptospirose. A leptospirose é uma doença contagiosa causada por bactérias. A contaminação ocorre normalmente quando uma pessoa entra em contato com a água ou o solo, até mesmo em alimentos contaminados pela urina de roedores, principalmente como ratos. São encontrados frequentemente em esgotos e no lixo, tornando comum e contagioso por pessoas que vivem em locais submetidos a enchentes. Após o contato com a bactéria, a leptospirose pode demorar até um mês para se manifestar. Os sintomas iniciam-se de maneiras repentinas e pode ocorrer de forma leve ou grave. Os principais sintomas são febres, dores musculares, vermelhos, colorações amareladas da pele e dos olhos, diarreia, vômito e tosse. Pediculose é também conhecido como piolho e é um inseto sem asas. Os sintomas são coceiras intensas, sensação de movimento na cabeça. Os ovos do piolho é presente em fios de cabelo, pode ser confundido com caspa. A transmissão é principalmente o contato de abraços e de brincadeiras. A contaminação é em lugares apertados e em escolas. O tratamento é à base de shampoo ou escova, frequentemente. O shampoo é usado como a base de permetrina e tetrametrina, e também tem o uso da catação, né? E a penteação de escova frequentemente. E a raspagem na cabeça, e o tratamento é oral, medicamento, ivermectina. A prevenção são medidas de higiene.